informalmente aí. Bom, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde. Bom dia, doutor Lauro. Bom dia, Marinalva. Bom dia, Igor. Bom dia, bom, as pessoas que vão entrando. Eu vou fazer, inclusive para esperar que as pessoas entrem, né? Vou fazer uma introdução, uma rápida introdução do que nós estamos fazendo aqui, qual o objetivo dessa conversa. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, acelerou? Fez 15 anos, né, agora em abril, e nós iríamos fazer uma grande comemoração, né, uma grande festa, uma celebração, em função da importância que essa secretaria tem na história recente do movimento político das pessoas com deficiência. Essa secretaria é um marco, né, nacional e talvez internacional. Uma vez eu, inclusive, defendi na ONU que os países, os estados e cidades deveriam ter secretarias, né, instâncias para cuidar especificamente do tema da pessoa com deficiência. Por quê? Por que a secretaria foi criada? Pela percepção do gestor na época, né, o prefeito José Serra e colaboradores, Mara Gabriel e outros, no entendimento de que a agenda da pessoa com deficiência estava atrasada, não estava sendo desenvolvida da forma como deveria. E, portanto, ela exigiria uma secretaria para que essas questões fossem aceleradas, ou seja, que a agenda tivesse um ritmo normal, como a agenda de outras secretarias, aí, outros temas, né? Então, essa secretaria foi criada nesse sentido, foi a primeira pioneira, ensejou a criação de inúmeras secretarias aí pelo Brasil, afora. A Marinalva saiu um pouco, não sei, até de algum problema técnico. Isso, para mim, é motivo de sobra para nós comemorarmos. E dos pontos da comemoração seria fazer um seminário internacional, e ele terminaria com uma homenagem a várias pessoas que foram importantes na história da secretaria, não apenas na criação da secretaria, mas no desenvolvimento dessa secretaria até ela chegar nos dias de hoje. Nós incluímos também nesse cenário pessoas que foram importantes no timeline, que eu digo desde a criação do Conselho em 89, criação da CPA em 96, né, pessoas que foram importantes nesse cenário, porque foram dois momentos, né, passados, antes da secretaria, mas também dois momentos emblemáticos. São Paulo, felizmente, né, isso é uma honra para a gente, sempre na vanguarda, e na vanguarda do movimento político das pessoas com deficiência. Então, não pudemos fazer o evento presencial, então resolvemos fazer, né, esses eventos virtuais, né, essas lives, essas conversas, para continuar celebrando, comemorando os 15 anos, mas também, doutor Lauro, para continuar gerando conteúdo de relevância, conteúdo de vanguarda, para passar, nesse momento de catástrofe, de crise que nós vivemos, informações relevantes para o nosso público. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença, doutor Lauro, vou lhe chamar agora de Lauro, a partir de agora, para facilitar. Vamos falar um pouco mais, e a Marinalva aqui, mas antes de conversar com vocês, eu quero agradecer muito, né, a audiência de quem está com a gente aqui, algumas pessoas todos os dias, além da equipe da secretaria que tem estado aqui para nos prestigiar e para aprender, né, para aprender um pouco, continuar aprendendo sobre nossa agenda. Eu queria aqui reconhecer a presença da Marlene dos Santos, né, quem mais? Do Francisco Rodrigues Neto, que eu chamo de Chico Catanduva, é um grande amigo e ativista do interior, né, o João Paulo de Matos, meu amigo, obrigado por estar aqui, do auge aqui da Secretaria, Jefferson Ferreira, Paulo Alves, que todos os dias com a gente aqui também,
Ricardo Heidmann, a Márcia Sacchetti, Fábio Rocha Matos, ou seja, agradeço aí a audiência de todos e peço para que divulguem, né, essas lives. Nós estamos fazendo essas lives todos os dias, ao meio-dia, porque nós precisamos chegar em mais gente. Infelizmente, hoje, a gente, apesar de ter cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência em São Paulo, a gente consegue chegar, atingir muito pouca gente. É muito difícil, viu, Laura, falar com as pessoas com deficiência, ter acesso a elas. Então, essa é uma forma da gente tentar chegar mais perto das pessoas. E antes de começar, só queria dizer que a Liliane Souza está aqui com a gente também, é a nossa querida, né, a Lili Moraes, que esteve aqui com um bate-papo outro dia, e está aqui saudando, viu, Laura, sua presença. Mas, olha, a gente tem começado essas lives com uma pergunta, né, para os convidados. Eu vou fazer primeiro para a Marinalva, depois vou fazer para você, Laura, que é o seguinte, a gente pergunta, quem é a Marinalva Cruz? Eu quero que você conte, Marinalva, para todo mundo que está aqui, quem é você? Bom, Cid, primeiro bom dia a você, ao Igor, ao Dr. Lauro e a todas as pessoas que estão acompanhando as lives, né, todos os dias, e essa especialmente. É sempre difícil, né, é complicado falar quem é a gente. Bom, mas vou tentar resumir aqui quem é a Marinalva. Sou uma pernambucana, nascida no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Canhotinho, acho que é por isso que eu sou canhota, para fazer jus à cidade, né, o nome da cidade. Tenho 40 anos e a minha relação com São Paulo começou no finalzinho da década de 80, quando eu comecei a fazer o tratamento da coluna na Santa Casa de São Paulo, aqui na Santa Cecília. E aí foi nesse momento que o relacionamento com São Paulo começou e continua até hoje. Né? Nunca pensei em atuar nessa área, pelo menos não lá atrás, né, no início da vida profissional, mas as coisas foram acontecendo e aí, desde 2000, quando eu comecei a trabalhar com intermediação de mão de obra, esse tema começou a fazer parte da minha vida, e de 2007 para cá, todo o meu trabalho, né, tem sido voltado à inclusão de pessoas com deficiência, boa parte disso na área do trabalho, que foi aí onde eu tive a honra de conhecer você, Cid, e de logo depois, né, no final de 2016, ter tido a honra de ser convidada por você também para compor a equipe da secretaria e aí trabalhar políticas públicas de formas mais abrangentes e não só na área do trabalho, né, mas em diversas outras áreas. Eu já fiz de tudo na minha vida, já fui feirante, já trabalhei em banca de jornal, em depósito de gás, tentei uma época trabalhar na área da saúde, mas não deu muito certo, fiz apenas estágio, mas depois, em 2007, como eu disse, eu me achei nessa área, fiz gestão de pessoas, depois fiz pós em gestão pública, e se tem uma certeza na vida hoje é que eu não me vejo fazendo outra coisa que não trabalhando nessa área. Eu acho que é isso, né? De forma bem resumida, essa é a Marinalva. Muito bem, a gente volta a falar, porque eu quero falar bastante sobre... a Marinalva tem histórias interessantes com ela que nós vamos contar aqui. Doutor Lauro, mesma pergunta. Gostaria de saber como você se apresenta, né? Quem é o doutor Lauro? Bom, primeiro eu queria agradecer, Cid, pela lembrança do meu nome, e me sinto muito honrado de estar sendo um partícipe aí desse seu evento, merecidamente reconhecendo a importância da secretaria. Peço desde já desculpa se eu esquecer de referir alguém com quem eu tenha trabalhado nesse período, mas é porque foram muitas pessoas e, enfim, às vezes já tem um certo tempo aí, a memória pode falhar. Mas eu sou do Ministério Público, eu sou promotor de justiça, hoje procurador de justiça, porque eu atuo em segunda instância no tribunal, mas entrei no Ministério Público em 86,
E a minha primeira provocação para atuar nessa área, eu era promotor de justiça em Santo André, quando eu fui provocado lá pelo Tuca Munhoz, conhecido Tuca, que hoje ainda está aí na prefeitura, eu ainda mantenho contatos com o Tuca, e ele foi lá, ele integrava uma associação e foi lá reclamar a respeito da questão das pessoas com deficiência no município, e eu falei para ele, olha, eu não conheço essa área, não tinha atuado ainda, mas eu vou estudar, vou me dedicar, afinal, se eu tenho que defender os direitos do cidadão e da cidadã, eu vou cuidar disso também. E a partir daí, eu comecei a me envolver, fiquei um bom tempo em Santo André, desenvolvendo essa área de tutela das pessoas com deficiência. Conseguimos fazer uma rede boa de trabalho lá também, com a Ordem dos Advogados, com a Associação Comercial, com a Prefeitura. Depois vim para São Paulo, 96, 97. Fui primeiro trabalhar, a convite do Procurador-Geral, num grupo de atuação especial uma pessoa idosa, e depois de 2 anos ele me convidou e pediu para que eu montasse, como sendo um embrião da atual Promotoria de Direitos Humanos, um grupo de atuação especial de defesa da pessoa, na época era defesa da pessoa portadora de deficiência na capital. Então, antes era uma atuação que estava espalhada por toda a capital, pelos vários promotores da capital, dos fóruns regionais, e aí voltou a ser centralizada nesse grupo, que seria eu com o Júlio Botelho. E a partir de 98, então nós começamos nessa luta, e eu costumo dizer que essa questão da pessoa com deficiência parece que tem uma mosquinha azul que morde a gente. Você começa a trabalhar nessa área, você não consegue, você vira um eco chato, um bio desagradável, porque onde você está vendo se tem rebaixamento de guia, você está viajando, onde você estiver. Você vê se tem rebaixamento de guia, se estão respeitando a vaga, enfim, você passa a incorporar na sua vida essa temática e você não se desliga mais. Eu fiquei um bom tempo na promotoria, daí esse grupo de atuação especial se transformou numa promotoria de justiça. Hoje é a Promotoria de Direitos Humanos, que engloba a proteção da pessoa idosa, engloba a proteção da pessoa com deficiência, saúde pública e inclusão social. E eu fui o primeiro, juntamente com o Júlio, nós somos os primeiros a integrar esta Promotoria de Direitos Humanos da capital, onde eu fiquei também um bom tempo lá, e por isso até a especialização nessa área de pessoa com deficiência. Depois, agora, mais recentemente, me afastei para ser assessor do Corregedor-Geral, mas com o compromisso de não abandonar a causa, tanto que, dentro da Corregedoria, o Corregedor-Geral tem como papel os colegas, os promotores e promotores que entram na carreira durante os 2 primeiros anos, são acompanhados para ver se eles vão ser confirmados ou não na carreira. E eu sempre fiz questão de orientar os colegas que tinham acabado de entrar e as colegas sobre a necessidade de cuidar desse tema, da pessoa com deficiência. Então, também, quando fazia visitas aos colegas mais antigos para ver como estava o andamento dos trabalhos, insistia para que instaurassem procedimentos para verificar a questão da acessibilidade, a questão da educação inclusiva. E saí da Corregedoria, fui para a Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos, onde eu também fiquei informalmente incumbido de falar nos processos que estão no tribunal e que envolvam essa temática da pessoa com deficiência. Então, os processos, quando entravam na Procuradoria, uma boa parte vinha para que eu me manifestasse, até para garantir que a gente continuasse com uma unidade de pensamento em relação a esse tema, né? Ocasionalmente, agora, eu mudei de área, mas não me desvinculei do tema, porque eu continuo mencionando a respeito disso na Escola Superior do Ministério Público, eu escrevo bastante sobre isso. Vou participar agora, a convite de um colega, sobre a questão do direito agora na pandemia, o que se espera da pós-pandemia, e eu vou tratar exatamente da saúde e das dificuldades das pessoas com deficiência de enfrentarem essa pandemia. Então, por conta até desse trabalho que o Cid participou de uma das nossas reuniões, né, para atuação do Ministério Público
nessa situação excepcional de pandemia, eu tenho a escrever também, dando esse destaque para as dificuldades e o abandono, muitas vezes, pelo setor público, da pessoa com deficiência, que é uma coisa que está nos preocupando demais. Como o Cid mencionou, a gente não sabe onde estão essas pessoas, não sabe como alcançá-las efetivamente, enfim. Então, basicamente, é por isso que eu já estou há alguns anos nessa área. Então, quer dizer, mesmo agora como procurador, você continua fazendo outras coisas, com certeza, ou seja, outras atribuições, mas a questão da pessoa com deficiência continua sendo um tema não só do seu interesse, mas como de sua atuação profissional, certo? Sim. Na atuação profissional, agora como eu estou na área criminal, eu me afastei agora desde novembro, mas eu acredito que daqui a uns meses eu deva voltar a atuar na área civil, e aí sim atuar nos processos relacionados à questão da pessoa com deficiência, além de outros, né? Mas dá prioridade para isso, porque eu acabei me especializando nessa área dentro do Ministério Público. Então, eu acho que nessa fase da vida a gente tem uma experiência, uma maturidade suficiente para poder estar dando alguns bons conselhos para quem está começando agora, né? E até levar para o tribunal esse tema, né, Cid? Que você sabe a dificuldade que é. O desconhecimento ainda, né? E às vezes até uma resistência até de você aplicar a legislação própria que a gente tem, né? Nós temos a convenção, temos a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, e às vezes ainda eu vejo uma resistência de se aplicar a lei específica aos processos envolvendo pessoas com deficiência. Você vai discutir a educação de uma criança com deficiência e o pessoal vai para o Estatuto da Criança, não sei o quê, e esquece que nós temos já um microsistema de proteção próprio e que precisa ser explorado, precisa ser divulgado, para que as pessoas conheçam. Só para pegar, viu, Marinalva, um segundinho, só para pegar mais um gancho aqui com o doutor Lauro, na área criminal, você teve alguma oportunidade de inovar, né, usando os novos delitos criados pela LBI? Olha, eu não peguei nenhum caso ainda, mas eu soube, através da Sandra, até da nossa colega lá, que está no centro de apoio, de uma condenação em primeira instância de um diretor de uma escola que negou a matrícula a uma criança com síndrome de Down. Mas é raro, estatisticamente é muito difícil você pegar. Né? E eu me lembro que quando eu estava na promotoria, a maior dificuldade era que, por exemplo, nessa questão da recusa de matrícula, os pais iam até reclamar, falavam, bom, mas a gente precisa de uma prova, tem como... eu estou tão indignado com essa escola que eu nunca mais voltei lá, eu não quero saber, quer dizer, a gente tinha dificuldade de recolher provas sobre a prática desse crime, por isso que muitas vezes as pessoas ficavam impunes, né? Porque a gente tinha muita dificuldade justamente disso, de provar a discriminação. A gente sabe que existe, mas que é difícil de você provar, né? A LBI introduz esses novos delitos, né, e tem sido muito pouco usados. Inclusive, a LBI é muito pouco conhecida ainda pelo sistema jurídico nacional, advogados, juízes, promotores mesmo, né? Então, eu acho que é um grande desafio nosso, agora, inclusive no aniversário da LBI, no começo de julho, talvez fazer mais um barulho, né, para tentar difundir ainda mais essa legislação que é tão importante. E, falando um pouco com a Nalva, agora, Nalva, o doutor Lauro falou, né, dessa atuação toda, e a gente vem discutindo entre nós que este momento de pandemia que nós temos uma necessidade de nos unir agora politicamente, porque nós imaginamos que essa crise vai trazer ameaças a direitos conquistados tão duramente nas últimas décadas, né? Como é que você vê isso especificamente na questão do trabalho da lei de cotas? Você já está sentindo alguma coisa acontecer? Já tem notícia de pessoas sendo mandadas embora, ou seja, de algum tipo de ameaça à lei de cotas? Bom, Cid, é sempre um risco, né? O trabalho da pessoa com deficiência vem constantemente
sofrendo algumas ameaças, e eu acho que esse momento que a gente vive, o país, o mundo, sem sombra de dúvida, é um risco maior ainda, né? Sim, eu tenho já recebido alguns relatos de pessoas que perderam o emprego, né? Pessoas com deficiência que perderam o emprego nesse momento de crise, alguns que tiveram seus contratos suspensos e que também estão inseguros, não sabem se depois esses contratos, né, vão voltar ao normal, ou seja, se eles vão voltar aos seus postos de trabalho. Existe uma tensão, né, pelos trabalhadores todos, com e sem deficiência, mas para o trabalhador com deficiência, que há anos, né, acaba nem sempre tendo o seu direito garantido, essa tensão acaba sendo muito maior, né? Da mesma forma que a gente enxerga algumas oportunidades nesse cenário, né, tem algumas empresas também que passaram a contratar mais pessoas, né, que cresceram o seu quadro de colaborador, tem outras que reduziram, demitiram, enfim, fecharam as portas. Então, é um cenário bastante tenso ainda. A gente sabe que o setor de fiscalização, Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho tem acompanhado isso, inclusive via CAGED, né, para olhar se essas demissões estão acontecendo ou não, e se a reposição também está acontecendo, mas fica sempre aquela sensação de que o trabalhador com deficiência pode sim ser prejudicado, mas ainda não existe dados oficiais, divulgados, que possa fazer com que a gente fale dessas demissões nesse momento com mais propriedade. É mais atenção mesmo em função de tudo que já vem acontecendo, como a gente acompanhou aí no final do ano passado, né, aquele projeto de lei que ainda bem que não foi aprovado e que está lá, mas a gente tem que seguir acompanhando. Mas eu acho que é um momento também de pensar novas oportunidades, o quanto que as tecnologias são importantes, né, o quanto que a acessibilidade pode fazer a diferença em momentos como esse, na vida de todo mundo, e com certeza muito mais na vida de nós, pessoas com algum tipo de deficiência. Ô, Cid, eu posso aproveitar a Marinalva e fazer uma pergunta para ela, ou estou quebrando o teu... Por favor. Não, de jeito nenhum. A conversa é informal mesmo. Tá, porque eu me lembro que nessa área do trabalho, a questão da deficiência acabou gerando uma novidade, que foi o tal do contrato de inação, né? Não sei se a Marinalva acompanhou isso, mas as pessoas com deficiência eram contratadas para não trabalhar, para ficar em casa. Formalmente cumpria-se a cota, porque tinha um contrato de trabalho, mas era um contrato de inação, porque você era contratado para não trabalhar, ficar em casa, mas se fosse um fiscal lá, você tinha lá o registro de que tinha vários funcionários com deficiência. Eu não sei se isso ainda é uma realidade hoje. E com relação ao trabalho, até os colegas da promotoria, esses dias estavam relatando que, de fato, a tecnologia e esse novo normal que a gente vai ver, né, está vendo já, que é o uso da tecnologia, deve facilitar a questão da mobilidade, porque diminui um pouco a quantidade de obstáculos físicos que a gente tem, mas ainda existe muito obstáculo no acesso à tecnologia às pessoas com deficiência. E eles já estão trabalhando nisso, de garantir exatamente que possa se valer de tudo isso, né? E eu me lembro também, ainda nessa questão do trabalho, que sempre se colocava uma carga a mais para a pessoa com deficiência, quando se dizia, olha, contrate uma pessoa com deficiência porque ele é super dedicado, ele tem medo de perder o emprego, porque é quase difícil de arrumar, ele é um super funcionário, então você, ainda para a pessoa com deficiência, você colocava uma carga a mais de responder a uma expectativa de que ele tinha que ser um super funcionário, né? Então, isso também, embora a área do trabalho não fosse a minha área de atuação, mas eu me lembro dessas preocupações que existiam, dessa sobrecarga que era atribuída à pessoa com deficiência, porque ele tinha que ser um super funcionário, e também esse bendito desse contrato de inação. Marinalva. Ainda hoje existe muito menos, né? Hoje eu não ouço quase nenhum relato mais nesse sentido, mas na época, no início, principalmente em 2009,
2008, era muito comum, eu trabalhava na época com intermediação de mão de obra na Secretaria Estadual do Emprego, e era muito comum a gente atender pessoas com deficiência que chegavam lá em busca de uma outra oportunidade de trabalho, mas quando você olhava a carteira de trabalho, os vínculos empregatícios, ele já tinha 2, 3 registros em carteira, né, em empresas diferentes, mas ele dizia, olha, a empresa me contratou, mandou eu fazer um curso, depois disse que me chamaria, e até hoje não chamou, então eu estou procurando uma outra oportunidade onde eu possa trabalhar mesmo, de verdade. Então, teve uma época que, sim, era bastante comum, mas que bom que as coisas vêm mudando, e hoje eu praticamente não ouço mais esse tipo de relato, embora eu saiba que ainda existe algumas empresas com esse tipo de prática. E essa coisa de achar que a pessoa com deficiência produz mais é um equívoco, né? E que ainda muitas pessoas vão nessa linha de pensamento. Ou é o coitadinho que não pode, que não consegue, ou é o super-herói que pode tudo e que é melhor que todo mundo. E é um erro pensar dessa forma, porque antes da deficiência nós somos pessoas, né? Nós somos seres humanos. Enfim, tem pessoas profissionais com deficiência que são muito bons em uma determinada área, tem outros que são bons em outras áreas, tem aquele que produz muito, porque ele é competente, porque ele é profissional, porque ele é capaz, porque ele gosta do que ele faz e porque a empresa oferece as condições necessárias para que ele desenvolva o seu trabalho. Então, ele é super competente, não porque ele tem deficiência, mas porque ele é uma pessoa competente que se esforça e que faz as coisas acontecerem. Mas a gente também tem pessoas com deficiência que só está preocupado com o 5º dia útil, assim como a gente tem outros profissionais sem deficiência que também se comporta dessa forma. Então, eu acho que o que ainda não aconteceu na nossa sociedade, no mundo empresarial, né, em algumas empresas isso ainda é comum, infelizmente, é esse olhar de achar que ele não vai produzir porque tem deficiência, ou que ele vai produzir mais que todo mundo e por isso que eu vou contratá-lo. Ainda tem empresa, né, eu lembro que tem umas histórias bem interessantes, o Cid comentou no início, mas eu lembro de uma empresa, por exemplo, uma vez que entrou em contato com a gente, ela só queria contratar surdos para trabalhar, pessoas com deficiência auditiva, para trabalhar na linha de produção da empresa, da indústria, porque segundo ela, como as pessoas não escutam, elas não iam interagir uma com as outras e que elas iam produzir mais que todo mundo. Eu falei, olha, primeiro vamos deixar de lado um pouco a questão da deficiência, não é porque a pessoa tem deficiência auditiva que ela produz mais do que quem não tem, ou quem tem outra deficiência. Agora, vamos parar para raciocinar um pouquinho, né? A forma de comunicação mais presente entre a comunidade surda é a língua brasileira de sinais. Se você tem 20, 30 funcionários, todos com deficiência auditiva, se comunicando através da língua brasileira de sinais, em um setor, se eles resolverem parar 10 minutos para conversar, falar um oi, um bom dia, parte da sua produção já era. E aí que ela parou para refletir, né? Ela não tinha pensado nisso. Então, eu acho que essa falta de vivência mesmo, sabe? De conviver com as pessoas e entender que cada um tem seu potencial, tem suas habilidades, independente do tipo de deficiência. Colocar surdo em ambiente muito barulhento, como se não fosse fazer mal para ele. Ó, interessantíssima essa sua colocação e a pergunta do Lauro. Eu quero, Lauro, explorar um pouquinho mais. Nós vivemos hoje um certo paradoxo, né? Por um lado, a questão da inclusão, como bem disse o secretário Baena, o doutor Baena, que está aqui com a gente, ela pressupõe, atualmente, dentro do que a gente prega, a convivência, certo? Nós estamos num mundo hoje que não tem, ou seja, que prega o isolamento por outros motivos. Então, essa convivência está prejudicada. Por um lado, como a Marinalva disse, isso abre também um espaço diferente para a pessoa com deficiência protagonizar, quer dizer, virtualmente. Eu digo que atrás do computador todo mundo é igual, isso equaliza um pouco as pessoas e minimiza o preconceito que infelizmente, a convivência provoca. Então, olha os paradoxos aí, né?
Então, a gente está num momento onde falta, né, você minimizar o preconceito pode ser uma janela, pode representar uma janela de oportunidade para as pessoas com deficiência via teletrabalho. Inclusive pessoas com deficiência que não conseguem sair de casa por vários motivos. Você tem talentos enormes que estão lá presos em casa e não conseguem fazer parte da lei de cotas e muitas vezes não conseguem se colocar. Mas, por outro lado, para que isso dê certo, nós temos o desafio da tecnologia. Precisa estar todo mundo bem conectado para poder participar desse mundo virtual. Como é que você vê, né, esse momento de paradoxos para a nossa causa? Olha, eu sou às vezes até criticado, porque eu sou muito crítico da questão do excesso de tecnologia, porque nós estamos justamente comprometendo esse contato físico, né? Eu até ontem, conversando com um professor aposentado da USP, um psicólogo, ele disse que tem estudos mais na área da economia que mostram que o relacionamento humano é o principal fator para você alcançar a felicidade. É mais do que reconhecimento profissional, é mais do que trabalho, família. O relacionamento humano é muito importante e as pessoas estão cada vez mais individualistas. O mundo está ficando muito chato, né? Você hoje pega, por exemplo, uma pessoa vai viajar hoje para os Estados Unidos, para Nova York, ele está preocupado em tirar foto dele e, se der sorte, sai a Estátua da Liberdade. Mas a foto é dele, não é da Estátua da Liberdade. Ele vai para a Foz do Iguaçu, ele tira a foto dele e, se der sorte, sai a catarata. Quer dizer, está todo mundo muito pensando só nele. E essa falta de convivência, eu acho que não só para as pessoas com deficiência, de uma forma geral, está sendo muito prejudicial. E para as pessoas com deficiência em especial. Eu até sempre disse que, por exemplo, na área da educação, o acesso à educação da criança com deficiência não é só um direito dela, é um direito dos outros alunos de conviverem com a diferença. Porque você convivendo com a diferença, você se torna uma pessoa muito melhor. Até porque, se nós pegarmos a Constituição Federal, fala que nós somos uma sociedade plural, que nós temos que prestigiar a diversidade. Então, o aluno que não tem deficiência, ele tem o direito de conviver com uma pessoa que tenha deficiência, isso vai transformá-lo num adulto melhor do que nós somos hoje. Que muitos de nós não convivemos com pessoas com deficiência e têm esse preconceito, né? Então, eu acho que é negativo nesse aspecto de que as pessoas estão ficando muito individualistas e fica mais difícil de você ainda convencê-los da importância dessa convivência na diversidade. Então, eu acho que, de uma forma geral, isso é ruim, mas em especial para as pessoas com deficiência, porque isso aí ajuda a quebrar barreira, né? Eu sempre me lembro dessa história uma entrevista do Jô Soares com aquele Geraldo Magela, que é aquele comediante cego, né? E o Jô perguntou para ele, escuta, você é casado? Ele falou, eu sou casado, tem filho? Tem. Ele falou, olha, inclusive é muito comum, quando eu falo que tenho filhos, as pessoas perguntarem, e eles são normais? E eu falo, não, tem um que voa, tem outro que some. Quer dizer, tamanho é o preconceito que existe com as pessoas ainda por não conviver, né? Então, eu acho que essa sua preocupação eu tenho tido também de uma forma geral. Eu estou vendo que a sociedade está muito individualista, e isso realmente prejudica que a gente quebre essas barreiras, tanto físicas, das barreiras arquitetônicas, como principalmente as barreiras invisíveis do preconceito, né? É uma coisa que preocupa. O isolamento preocupa, como foi a questão dessa proposta do homeschooling. Eu acho que esse homeschooling para a pessoa com deficiência é terrível. Porque se você tem uma família que já é preconceituosa e deixar o filho estudando na casa dela, tal, vai dificultar muito depois a convivência dele com as pessoas que não são iguais a ele fisicamente, né? Então, você tem inteira razão. É uma coisa que a gente tem que pensar bastante desse paradoxo aí, porque o contato pessoal acho que continua sendo muito importante. Então, Marinalva, contudo,
esse contato pessoal, que é o ideal, né, com certeza absoluta, todo mundo junto e misturado, olha lá, esse contato está prejudicado agora. E, ao mesmo tempo, né, por isso que eu digo que nós temos que lidar com paradoxos, com questões contraditórias, e precisamos encontrar o melhor caminho para elas. Esse contato hoje está prejudicado, nós estamos vivendo um isolamento que vai flexibilizar agora um pouco, provavelmente, espero que dê certo, mas que vai continuar exigindo algum tipo de restrição ao contato pessoal. O contato não vai ser mais como era. E por outro lado, nós temos aí, por parte das autoridades, de quem fiscaliza, não vê com bons olhos, até agora, o teletrabalho. O teletrabalho, na questão da inclusão da pessoa com deficiência, tem sido evitado, renegado, proibido em alguns casos. Como é que fica isso? Como é que vai ficar a questão da fiscalização sobre o teletrabalho neste momento onde ele é uma das únicas alternativas que nós temos? Bom, eu particularmente vejo da seguinte forma: o teletrabalho ele é algo que está previsto já na nossa legislação, já tinha algumas empresas trabalhando, né, home office antes da pandemia, mas obviamente isso, né, se intensificou, né, prova disso é que hoje, né, por exemplo, eu já estou em home office desde o dia 25 de março, né, e é uma experiência nova, nunca tinha trabalhado à distância, assim. Tem suas particularidades, né? Para quem nunca atuou em home office, no início você leva um tempo para se adaptar, mas depois vai. Confesso que tem sido uma experiência que eu tenho curtido muito, inclusive estou refletindo bastante nisso daqui para frente, né? Se eu quero o tempo todo estar presencial nos lugares, ou se parte presencial, parte remoto. Eu não, assim, eu acho que para a pessoa com deficiência, e pensando até um pouco a fiscalização também, não vejo que o teletrabalho é proibido. Ele pode ser proibido a partir do momento que essa opção for só para a pessoa com deficiência. Por exemplo, se eu sou uma empresa que contrato pessoas com e sem deficiência, e essas pessoas, parte da sua jornada de trabalho é feita à distância, então não vejo problema nenhum das pessoas com deficiência também estarem nessa condição. A minha preocupação, e eu acho que seja essa a preocupação da fiscalização também, é que as empresas mal intencionadas, né, aquelas que são preconceituosas, que não enxergam a pessoa com deficiência como um talento, como um profissional, como um cliente, como um consumidor, que ela usem dessa possibilidade para excluir cada vez mais as pessoas com deficiência. Né? Por mais que eu goste de tecnologia, e né, eu adoro, acho que a vida não dá para ser mais sem ela, e infelizmente não mas o contato, né, o olho no olho, o estar ali no dia a dia é extremamente importante. E para a pessoa com deficiência também, até para que as pessoas entendam que, para além da deficiência, existe a competência, né? A pessoa não consegue fazer a mesma coisa que o outro da mesma forma, mas ela consegue de uma forma diferente. Então, acho que é um tema bastante delicado nesse momento atual. Tem sido importante e eu acho que a solução, mas eu também me preocupo com isso. Será que todas as pessoas com deficiência que estão em trabalho remoto hoje, elas têm as ferramentas necessárias para desenvolver o seu trabalho? Será que as empresas se preocuparam com isso também? Então, tem os dois lados da moeda sempre, né? Vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta, e eu acho que o X da questão é tentar achar esse equilíbrio. Não pode usar essa ferramenta de home office como um processo de exclusão, mas ela pode, em alguns momentos, ser um facilitador desse processo de inclusão, né? Então, principalmente para quem tem uma dificuldade maior de locomoção, gasta um tempo maior de deslocamento entre casa, trabalho e casa, né? Então, eu acho que se a gente conseguir andar com aquela pesquisa que você já está querendo fazer já há um tempo, eu acho que vai dar para a gente entender um pouco também, né, do que as pessoas com deficiência empregadas, como é que elas se sentem hoje dentro da empresa, se elas estão tendo as mesmas oportunidades, e o que elas usam em termos de serviços públicos também.
Então, acho que entendendo um pouco mais esse cenário, dá para a gente, né, ter uma visão mais clara sobre o que seria o ideal aí nessa questão do teletrabalho, pensando esse momento crítico que a gente vive. Por sinal, só para não perder o gancho, precisamos colocar essas questões de teletrabalho na pesquisa. Como as pessoas avaliam a possibilidade delas atuarem em teletrabalho, porque a maioria das pessoas não tinha isso até agora. Então, precisamos colocar essa visão do home office do teletrabalho na pesquisa. Só para você entender, Laura, nós estamos fazendo, estou insistindo há anos, aí é difícil, porque a gente precisa das empresas e a gente tá tentando aí caminhos para fazer isso, acho que sai agora, é uma pesquisa com o profissional contratado sob a lei de cotas. Quem é esse cara, que ônibus que ele pega, que hospital que ele vai, que boteco ele frequenta, ou seja, que se tem plano de saúde ou não, questões se ele gosta do teletrabalho, da ideia do teletrabalho ou não. Porque esse é um povo desconhecido. Nós não temos informações sobre essa pessoa, até porque ela está fora do nosso radar. As pessoas com deficiência em geral, quando elas se incluem, elas perdem a deficiência, ou seja, elas deixam de atuar como pessoas com deficiência. Então, está fora do meu radar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está há mais de 20 anos trabalhando com essa questão e está, eu acho que, pelo que você falou, virou meio que está meio no seu DNA já. Como é que você vê, avalia, nesses anos todos, o que evoluiu, o que você vê que, de fato, né, nós evoluímos, avançamos e tudo mais, e o que você vê que não evoluiu, né, que está empacado aí há anos, e que talvez sejam os pontos principais para nós lutarmos, né, para que mude. É comigo? Com você. Cid, eu acho o seguinte, quando eu comecei lá em 98, em 94, eu me lembro que nós tínhamos um problema que era a pessoa cega com deficiência visual, poder ter conta em banco. E aí ingenuamente, eu falei com uma colega de São Paulo, eu estava em Santo André, falei com uma colega de São Paulo, falou, você vai comigo lá? Nós estudamos na USP, vamos conversar com o nosso professor de Direito Bancário, para ver se ele tem alguma sugestão para nos dar, como é que a gente supera esse problema, de não ter restrição para que o cego tivesse conta em banco. Para assinar cheque, porque desculpa, era só, ele vai assinar cheque, não vai saber o que está... Como se, né, ninguém fosse vítima de nada nos bancos, eles não roubassem a sua senha agora pela internet, enfim. Mas aí, eu e ela fomos falar com o professor lá no Largo São Francisco. Aí chegamos lá, ele virou e falou assim, deixa eu só entender. O que dois promotores estão perdendo tempo para discutir a questão do cego no banco? Bom, isso eu contei essa história só para você ter uma ideia do que era em 94. A situação que estava em 94, 95 era essa. Quer dizer, não dá para a gente comparar com a evolução que teve para hoje. Hoje a evolução foi muito grande. Eu acho que a coisa ainda pega quando envolve a deficiência intelectual. Esse eu acho que é o que ainda tem mais dificuldade. A gente vê um avanço na questão da pessoa com espectro autista, porque existe um movimento forte do próprio segmento, né? E eu me lembro que no início, antes da lei Berenice Piana, a gente ainda discutia, nós sempre entendemos que era a pessoa com deficiência, mas tinham pessoas que entendiam que ele não era para ser considerado pessoa com deficiência. Nós sempre tratávamos como sendo. Mas, fora o autismo, que você vê que acaba tendo uma certa projeção, o restante, eu acho que é o nó. Continua sendo o nó, já era na minha época o nó, tanto que nós pensamos uma época de trabalhar a questão do concurso público, como é que a gente fazia para garantir que a pessoa com deficiência intelectual participasse do concurso público em igualdade de condições, quando o concurso público é basicamente meritório. Então, foi muito difícil essa discussão, a resistência era muito grande, entendeu? Então, eu acho que continua sendo ainda, embora eu tenha visto alguns retrocessos, principalmente no momento atual que a gente vive, né, de político,
e do exemplo que tem vindo de cima, eu acho que nós temos um retrocesso em termos de aumentar o preconceito, mas eu acho que ainda a deficiência intelectual é um nó ainda para a gente resolver. Só fazendo um gancho, você fez São Francisco também? Fiz. De que ano, senhor? Eu acho que eu fui seu calouro lá, viu, Cid? Não, calor não. Você foi meu veterano. Nós somos contemporâneos. Eu entrei em 84, me formei em 88. Eu já tinha saído há um ano, eu formei em 83. Então, nós não fomos... Eu fui contemporâneo do Cirilo, fui contemporâneo, sei lá, de uma turma toda aí, mas fora do pessoal que está na prefeitura aqui, que a gente tem um grupinho de pessoas que também fizeram, de acadêmicos aqui na prefeitura, né? O Rubão, o Rizek, a Berenice. Sim, a Berenice foi minha contemporânea. É. A Berenice, que teve bastante tempo na Fundação Casa, né? Isso. E tem ela é secretária, né? Um grupinho, isso. Inclusive o prefeito, né? O prefeito fez São Francisco também. Eu comento isso, Marinalva, porque eu sou super bairrista, viu? Eu sou e muito, não só bairrista, como muito honrado, né? Eu me sinto muito feliz de ter feito São Francisco, assim, né? Para mim é um marco na minha vida ter passado pela São Francisco. Ô Cid, eu tenho que ouvir da minha filha é defensora pública e estudou na PUC, e eu tenho que ouvir dela o seguinte: pai, o seu curso de graduação foi fraco, por isso que você teve que fazer mestrado e doutorado na PUC, para aprimorar o que você não aprendeu no Largo São Francisco. Então, você vê que a rivalidade continua existindo. Continua. O que continua existindo, Mas, olha, um outro tema que eu queria abordar com vocês, infelizmente o tempo corre, né? Uma hora parece muito tempo, nós já estamos quase no final. Mas uma coisa que eu tenho falado bastante, Laura, Marinalva tem participado, é sobre este momento em que a gente tem que reunir, né, reconectar as nossas forças de pessoas que lutam pela causa da pessoa com deficiência, do movimento político da pessoa com deficiência, para enfrentar as ameaças que nós vamos sofrer nessa crise econômica que vai se instaurar, não vai ter jeito. Mas mais do que isso, há 20 anos atrás, talvez uma rampa, um elevador de ônibus fossem temas importantes. Hoje eles já estão meio que aí. E as nossas demandas se sofisticaram. Então, nós temos uma obrigação de sofisticar nossa capacidade de formulação, de pressão, né, e tudo mais. Então, nesse sentido, queria até fazer um convite aqui para você. Na quinta-feira que vem, nós vamos fazer uma reunião que eu chamo aqui internamente de brincadeira de chapa branca, que é só os agentes públicos que atuam na cidade de São Paulo, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, do Tribunal de Contas do município, etc, etc, etc. Me lembra aí, Tribunal de Contas. Para um bate-papo virtual sobre, primeiro, né, de integração, de novo, porque muitas vezes o que acontece? Você está fazendo um trabalho brilhante na Procuradoria e o colega lá da Justiça Federal também um trabalho brilhante lá, e às vezes não se conversam. Então, a ideia é fazer... Eu estou inspirado isso no movimento que começou em Brasília. Lá eles criaram um negócio chamado Rede Institucional de Acessibilidade, ou algo assim, que reúne todo mundo, né, dos órgãos públicos de Brasília. Então, vai ser quinta-feira, não é isso, velho? A reunião é quinta-feira da semana que vem. Então, eu vou lhe convidar também, viu, Laura, para participar dessa reunião. Depois eu passo detalhes. A Marinalva está junto. Marinalva, o que você... Fala, por favor, desculpe. Não. Eu já até recebi um e-mail, até já tinha respondido. A minha única dificuldade é que, como a minha esposa também é promotora, a gente tem que dividir o horário para cuidar do filho, né? Que é pequeno. Então, se ela não tiver... que ela está fazendo audiências virtuais, se ela não tiver audiência, eu vou participar, sim. Quando está ali, ó, quarta-feira, 15 horas.
Quarta-feira, 15 horas. Eu já falei com ela, se ela não tiver audiência que eu tenha que ficar com o meu filho, aí eu participo sim, já estava dia 3, não é? Isso. Marinalva, o que você acha dessa questão do fortalecimento do movimento político da pessoa com deficiência? Você que está tanto tempo aí né, observando isso, o que você acha do movimento? Você acha que ele está fraco, está forte, está bom, está ruim? O que nós temos que fazer para dar conta das demandas dos dias atuais? Eu acho que esse é o grande desafio, Cid. O maior de todos que eu enxergo hoje é fazer a população com deficiência entender a importância da participação, né, do envolvimento nas questões relacionadas à construção, à execução de políticas públicas. Na década que eu nasci, existia um grupo de pessoas muito empenhados, sem recursos nenhum, sem tecnologia alguma, e eram pessoas que conversavam, que iam para as ruas, que iam para Brasília, e muito do que a gente tem hoje, em termos de legislação, em termos de avanços, isso começou lá atrás, quando essa galera era unida e estava ali todo mundo pelo direito de todos e não de alguns. Então, hoje, eu sinto um pouco falta disso, né? Eu sei que existe uma dificuldade enorme, a gente sente isso todo dia na pele, de chegar na ponta, né? Chegar onde as pessoas realmente estão e entender o que elas precisam lá na ponta. Essa é uma dificuldade muito grande, e mais que isso, né? Também não adianta chegar se a gente não conseguir dizer para as pessoas a importância dela estar ali, dela participar, dela ter voz, dela dizer o que ela precisa, e também de dizer como sugerir coisas para que a vida dela também seja melhor. Então, eu vejo esse movimento um pouco enfraquecido nos dias de hoje. Pelos conselhos, a gente já percebe isso, são sempre as mesmas pessoas correndo atrás, buscando, brigando, lutando pelos direitos, e eu sinto um pouco falta disso, né, de mais pessoas, de pessoas novas no movimento, brigando, discutindo os seus direitos. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Verdade. Eu tenho, Júlio, Laura, não sei se você viu recentemente, tem na Netflix, você viu o documentário Crip Camp? Eu ouvi falar, mas eu não consegui assistir. Por enquanto, só tenho visto desenho, Peppa Pig. Olha, vale muito a pena, isso tudo que a gente está falando aqui, principalmente do movimento político, vale muito a pena ver esse documentário Crip Camp, para ver como eles atuam nos Estados Unidos, que é uma grande aula para a gente. Né? Aqui existe um movimento muito grande da sociedade civil, e eles são menos dependentes. Aqui no Brasil a gente é mais dependente. Eu gostaria que você, inclusive, infelizmente, fizesse considerações finais falando do tema. A gente é muito dependente, infelizmente, por um lado, por falta dessa atuação da sociedade civil mais organizada, do trabalho do Ministério Público. Então, eu sou muito parceiro agora da doutora Débora Kelly, do doutor Tafner, né, de quem passou lá na minha época, porque eu vejo que muitas das questões que hoje se colocam, o melhor parceiro para encaminhá-las é o Ministério Público. Como é que você vê isso? Nós temos, ontologicamente, é nosso papel mesmo, mas eu acho que é muito importante, eu já falei isso na experiência que eu tive em Santo André atrás, a sociedade que precisa se mobilizar, porque a sociedade estando mobilizada, ela é uma indutora de tudo isso. Então, você pode, amanhã, não é o Tafter, não é a Débora que estão lá, são outros promotores, promotoras, mas a sociedade vai lá e vai obrigar que eles continuem atuando como estão atuando hoje. Né? A sociedade que é a principal, eu acho que até a principal titular do direito de uma ação civil pública. A ação civil pública foi criada para a sociedade articular, não é o Ministério Público. Ficou MP porque ninguém ocupou esse espaço, mas eu acho que é o momento da sociedade se organizar, e o MP, eu fiz muito isso dentro da prefeitura, você falou de não se conversar, mesmo aí, com a experiência que eu tive com a prefeitura, era muito comum eu conseguir articular os projetos que estavam em outras secretarias e que as pessoas não sabiam.
que as outras secretarias tinham coisa parecida. Então, você tem que ser meio que um catalisador, e eu acho que a secretaria, a que você comanda, tem esse papel de interlocução para fazer com que todas as outras áreas também sejam mordidas pela mosquinha azul da questão da deficiência e se preocupem com isso. Porque a partir do momento que você articula que todas as outras secretarias pensem a questão da deficiência, eu acho que a evolução vai ser muito grande, né? E o MP é mesmo o grande parceiro. A Defensoria tem ocupado um papel também importante aí, mas o MP tradicionalmente tem esse papel de parceiro desse segmento e de outros também, que infelizmente não dá ainda para largar, porque se deixar, pela própria situação que a gente vive, os segmentos acabam, cada tipo de deficiência procura defender o seu espaço, não dá ainda para juntar todo mundo para falar. Né? Então, exatamente. Eu vejo nisso, eu vejo o papel do Ministério Público neste momento, não só como alguém que vai exigir o cumprimento do direito, mas alguém que vai tentar articular questões entre os vários players da área da sociedade para que as coisas aconteçam. Felizmente, nesta nossa gestão, até ontem eu estava dizendo, a gente conquistou, teve mais um gol aqui, eu falei assim, mais uma obra da nossa diplomacia institucional. Nós fizemos muito bem esse trabalho, viu, Lauro? Essa interlocução com as outras secretarias, acho que eu não tenho modéstia de falar que a nossa foi, sem dúvida, a melhor gestão que a secretaria já teve. Me perdoe, o doutor Baena teve aqui uma gestão muito importante na organização, mas nós já pegamos a secretaria pronta e avançamos com ela. Eu digo que nós levantamos o sarrafo, né, do respeito à pessoa com deficiência, acessibilidade e inclusão na gestão atual. Então, né, não tenho... Porque não é obra só minha, é obra da Marinalva e toda a equipe aqui. Mas nós avançamos bastante nesse sentido. É muito importante. Como é que você vê, né, nessa linha do que nós estamos falando? Eu queria que você falasse um pouco mais para eu não ficar só com a minha falta de modéstia, mas de tudo que a gente tem feito nesse nível de articulação com as outras pastas e com a sociedade. Bom, eu também sou suspeita, né, Cid, para falar. Eu amo o nosso trabalho, amo o que a nossa equipe tem construído, né, nesses últimos anos. E eu acho, assim, uma das coisas que me alegrou muito, né, eu trabalhei muitos anos para o Estado, e a gente não tinha esse contato tão próximo, né, você sabe disso, no Estado fica tudo muito mais distante, o nosso contato é mais com as prefeituras, e a gente não sente na ponta o que está acontecendo. Então, né, uma das grandes experiências, né, graças à oportunidade que você deu, foi esse contato mais na ponta mesmo, e essa parceria nossa com as outras secretarias, sem sombra de dúvida, tem sido fundamental. O envolvimento também com o terceiro setor, com a sociedade civil, concordo plenamente com o doutor Lauro, né, não dá para pensar mudança nesse cenário se não tiver a participação da sociedade civil, porque as pessoas que estão no poder, elas vão mudando, e se a gente não tiver a sociedade consciente, a gente vai estar sempre dando um passo para frente e dois para trás. Então, esse trabalho que a gente tem feito na Secretaria da Pessoa com Deficiência, envolvendo as outras pastas, para mim tem sido fundamental, porque a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa antes de qualquer coisa, então não dá para discutir, por exemplo, assuntos relacionados à mulher, sem lembrar que tem a mulher com deficiência. Não dá para discutir questões raciais sem lembrar que lá também vai ter a pessoa com deficiência. Então, pensar essa interseccionalidade que existe antes da deficiência, a deficiência é só mais uma característica entre tantas outras que nós temos. Então, fazer toda a prefeitura entender que tudo que elas forem fazer, elas devem pensar também na pessoa com deficiência, tem sido o maior desafio nosso, né, principalmente em algumas áreas, mas tem sido também, na minha avaliação, a parte mais gratificante do nosso trabalho. Então, eu acho que temos evoluído, obviamente ainda tem muita coisa que precisa ser feita e vai dando aquela angústia, né, porque o tempo vai correndo
e a gente vai querendo fazer tudo, você, né, que, né, sempre, né, tem aí essa pegada, sabe, do que eu estou dizendo, mas eu acho que tem sido um trabalho bem bacana e que tem feito a diferença na vida das pessoas, e isso me deixa muito contente, fazer parte desse time e fazer parte dessa evolução também, né? Doutor Lauro, ontem nós fizemos uma reunião com a sociedade civil. 80 entidades participaram. Nossa! E 80 entidades participaram. E eu fiquei muito lisonjeado, porque só elogios à nossa atuação, principalmente nossa atuação no âmbito dessa pandemia. O que nós estamos fazendo? Monitorando as entidades para não acontecer o extermínio que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, em casas de repouso, entidades, casas de abrigamento e tudo mais. Quer dizer, a gente tem notícias de extermínio de pessoas com deficiência e estamos fazendo doações, cestas básicas aí para essas quase 80 entidades, um pouco menos, e agora nós vamos atender, amanhã, ou semana que vem vai ser entregue para 400 famílias que nós conseguimos monitorar, ou de baixa renda, carentes, com entes com deficiência, que vão receber cestas básicas e kits de higiene. Então, nós estamos monitorando, trabalhando muito próximos dessas entidades, né, andamos aí, ontem foi álcool gel, luvas, máscaras, ou seja, estamos tentando prover, principalmente nesse momento onde as doações secaram, e essas entidades estão à míngua mesmo. Então, vamos ver se a gente constrói com elas um novo movimento político, que o movimento político lá atrás, já para terminar, ele foi muito drivado pelas pessoas com sequela de pólio. Eles eram os grandes líderes do movimento da pessoa com deficiência, historicamente. Pode pensar aí nos nomes historicamente. Agora, muitos deles já nem estão mais aqui com a gente, né, e já faleceram em função da idade, em função do pós-pólio e outras coisas. Então, a gente tem que repensar esse movimento. Para encerrar, eu só queria dizer uma coisa, aproveitar que a Nalva está aqui. A Nalva trabalhou muitos anos no PADEF. Todo mundo gostava da Marinalva, mas ela estava lá no PADEF há anos, fazendo um trabalho ótimo lá. Então, quando eu fui convidado pelo Dória para ser secretário, né, o desafio era saber quem ia ser o adjunto. Né? E tinha pressões incríveis para eu escolher outras pessoas. Daí eu pensei na minha... Eu fiquei pensando nos meus contatos e tudo mais, e lembrei da Marinalva. Eu digo que a Marinalva foi minha melhor escolha aqui na secretaria, porque ela reúne todas as condições que a gente precisava para uma adjunta. E o que aconteceu depois? Foi só eu ter trazido a Marinalva para cá que começou um bombardeio de gente querendo levá-la para outros cantos. Então, foi como uma, assim, ela foi um empurrão, né? Foi eu chamá-la para cá, reconhecer o trabalho histórico que ela fazia, para todo mundo resolver reconhecer depois e convidá-la. Roubá-la de você. Roubá-la de mim. Né? Obviamente, eu não deixei. Bom, olha, grande prazer estar nessa conversa. Quero estreitar aí os laços com você, viu, Lauro? Conversar mais, absorver mais da sua experiência, né? Descobrir, né, outras áreas onde a gente tem que atuar, ou seja, estar mais próximo. Muito obrigado. Obrigado pela sua disposição, obrigado por estar aqui. Marinalva, estamos juntos. E obrigado aí por ser essa companheirona que você é. Imagina, gente, eu que agradeço, Cid, por todas as oportunidades. Doutor Lauro, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, essa nossa discussão, tendo o senhor aqui conosco. E é isso, né? Acho que é um trabalho que tem que ser de todos, não é de um, e é uma honra ter tantas pessoas aí que antes de mim, né, começaram esse trabalho, começaram essa luta, e que a gente possa seguir firme, trazendo cada vez mais pessoas e fazendo com que a sociedade entenda que a deficiência é realmente só uma característica entre tantas outras que a gente tem, e que nós temos direitos, temos deveres, somos clientes, consumidores, somos pessoas. Então, muito obrigada a todos vocês, Igor, Cid, pela oportunidade
de compartilhar esse dia a dia, né, com você e com toda a nossa equipe, e a todos que têm acompanhado o nosso trabalho e que têm nos ajudado também. Muito obrigada. Marinalva, a deficiência só demonstra e caracteriza a diversidade humana, só isso. Não é? Então, me preocupa só, Cid, eu estou à disposição, você tem contato com 2 colegas extremamente atuantes na promotoria, eu também estou à disposição para o que eu puder ajudar, porque me preocupa muito a gente não permitir um darwinismo social aí, que a gente pode caminhar para isso, entendeu? Só o apto e o forte vai sobreviver. Nós podemos ver uma eugenia brava aí. E a gente não pode permitir isso, e pode contar comigo. Porque eu puder ajudar, estou à disposição. Você tem meus contatos. Tamo junto, como diz a moçada aí. Isso aí. Bom, muito obrigado, Igor, obrigado a todos que estão aqui com a gente. Segunda-feira tem mais, né? Bom fim de semana a todos e continue apoiando o nosso trabalho da Secretaria, que estando juntos, porque é muito importante para todo mundo. Obrigado. Isso aí. Obrigado, Marinalva. Tchau, obrigado, Igor. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Cid.